finalizar o primeiro capítulo do livro, do Celebração da Disciplina. E encerrando esse primeiro capítulo, o autor ele faz uma advertência muito importante. Ele fala, né, das questões que a disciplina espiritual ela nos conduz à mudança de vida em Cristo, só que existe um risco constante, que é transformar aquilo que deveria produzir liberdade em um novo conjunto de regras, que acaba aprisionando a alma. E exatamente isso que os fariseus, né, que Jesus contrasta com a justiça dos fariseus e dos escribas. Em Mateus 5:20, diz assim: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então, o problema dos fariseus não era a falta de disciplina. Eles jejuavam, oravam, estudavam as escrituras, guardavam inúmeras regras religiosas, porém, o problema era que toda essa justiça, todas essas regras que eles faziam, eram apenas na esfera exterior. A transformação interior nunca havia acontecido. E outro, ele alerta que o mesmo risco continua existindo nos dias de hoje. Então ele faz esse alerta, que as disciplinas espirituais elas podem transformar em instrumento de manipulação e controle. É quando a gente deixa de olhar para a nossa própria transformação e passamos a medir a espiritualidade das pessoas. Então a deteriorização, que ele diz, né, das disciplinas, produz 2 frutos. O primeiro é o orgulho. Passamos a acreditar que somos determinado tipo de gente superior às outras pessoas. E o segundo é o medo. Vivemos tentando manter uma imagem espiritual e controlando constantemente o comportamento das pessoas ao nosso redor. E para não transformar essas disciplinas espirituais em lei, ele propõe que a gente abandone essa compulsão de querer endireitar as pessoas. Então ele vai falar sobre 2 Coríntios 3:6, que diz: a letra mata, mas o espírito vivifica. Isso não significa que a gente tem que abandonar as disciplinas. Significa lembrar que elas devem sempre permanecer vivas, conduzidas pelo Espírito, e nunca reduzidas a um sistema de regras. E mesmo diante desse risco constante, não estamos abandonados à própria sorte. Ele lembra que Jesus prometeu ser o nosso guia e nosso mestre. Sempre que estivermos dispostos a ouvir a sua voz, ele irá nos conduzir ao caminho de volta, né? Então, esse finalzinho ele fala, quando as disciplinas elas acabam se tornando lei, e isso acaba nos prejudicando. E aí ele finaliza esse capítulo lembrando que o mundo não precisa apenas de pessoas com mais informações sobre Deus. Ele diz que o mundo está faminto por pessoas genuinamente transformadas. Ele cita um autor, que eu esqueci de colocar o nome aqui: todo mundo pensa em mudar a humanidade, ninguém pensa em mudar a si mesmo. Então esse continua sendo um dos maiores desafios da vida cristã. Nos mudar primeiro, para então, eu gosto sempre de falar uma frase, né, que o exemplo arrasta. Para algumas pessoas, a Jéssica Carolina falou sobre isso no início do ano, né, temperamentos. Para algumas pessoas ficar falando não adianta muita coisa. Muitas vezes a gente tem que, por exemplo mesmo, né, a gente fazer e a pessoa olhar a gente fazendo, e então ela decide fazer o que é certo. Isso acontece também muito no casamento, né? A gente só quer falar do outro, só quer falar o que o outro precisa mudar. Mas quando a gente começa a olhar para nós, a gente percebe também que temos muitas coisas a mudar. Principalmente o fato de criticar o outro constantemente. Que isso é exaustivo, tanto para quem faz, tanto para quem recebe. E ele finaliza que as disciplinas espirituais... sim. Tá. É muito mais fácil tentar modificar o comportamento dos outros do que permitir que Deus transforme o nosso próprio coração. E as disciplinas espirituais não têm como objetivo produzir frutos religiosos, mas assim, produzir pessoas religiosas mais disciplinadas. E sim discípulos que reflitam o caráter de Cristo. Então não adianta a gente ser disciplinado, ser religiosos, mas não ter o caráter de Cristo. E ele alerta que as disciplinas espirituais elas não mudam o coração por si mesmas, não submetem à ação do Espírito Santo. A função das disciplinas espirituais, como eu falei acho que ontem, é nos posicionar continuamente diante de Deus para que Ele realize em nós aquilo que jamais conseguiríamos fazer, produzir pela força da vontade.
Então, as disciplinas espirituais, elas não nos transformam e elas não substituem o Espírito Santo, elas só nos colocam diante de Deus. E no final ele diz, né? Não, isso aqui foi o que escrevi. Então, o convite é que a gente faça as disciplinas espirituais e acreditar que a transformação interior é um objetivo digno dos nossos melhores esforços. Não porque conquistamos pela força da vontade, mas porque ela é a porta da entrada para a liberdade que somente a graça de Deus pode nos conceder. E aí amanhã a gente começa a falar cada uma das disciplinas. E antes de entrar no livro ele começa pela disciplinas interiores, que é meditação, oração, jejum e estudo. Mas aí eu vou falar sobre o devocional. Na verdade, eu vou ver se a Karen faz um testemunho, né, com ela. Eu vou colocar aqui, para finalizar, uma pergunta. Agora, deixa eu ver se vai. Calma aí. Último dia. Estou mais preocupado em mudar os outros ou em permitir que Deus transforme a mim? Essa é uma pergunta para cada um se fazer. E que a gente possa pedir que o Espírito Santo produza em nós uma transformação verdadeira e contínua.